E finalmente o Corinthians vai apresentar mais duas contratações dessa temporada 2026. Zagueiro Gustavo Henrique revelou cansaço no jogo das quartas de final contra a Portuguesa. E ainda falando sobre o jogo decisivo do último domingo, poucas horas depois do jogo desgastante contra a Portuguesa, o elenco do Timão já estava no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando os trabalhos para jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre retorno aos trabalhos após decisão do último domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No último domingo, o Corinthians fez um jogo bastante difícil contra a equipe da Portuguesa. Jogo único de quartas de final de Campeonato Paulista, um jogo muito complicado no Canindé, em que o Corinthians estava perdendo e sendo eliminado até os 48 minutos do segundo tempo, quando, após lançamento do Mateuzinho, o Vitinho dominou, bateu forte, empatando o jogo, levando a decisão para os pênaltis, e nos pênaltis, mais uma vez, apareceu o paredão Hugo Souza, garantimos classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, decisão que já acontecerá no próximo final de semana, mais precisamente no sábado, o Corinthians decide contra o Novo Horizontino, mais uma vez em jogo único, vaga para a grande final do Campeonato Paulista. Além do jogo decisivo do próximo final de semana, o Corinthians tem compromisso pelo Brasileirão, quarta-feira, diante do Cruzeiro. E poucas horas depois da decisão contra a Portuguesa, o elenco do Corinthians já estava no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando as preparações para o jogo contra o Cruzeiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo da quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na decisão contra a equipe da Portuguesa ficaram apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, realizando trabalhos regenerativos. O restante do elenco, os jogadores foram a campo fazerem trabalhos táticos com o treinador Dorival Júnior. O Corinthians encerra as preparações para o jogo fora de casa contra o Cruzeiro nesta terça-feira, dia 24, calendário apertado e compromissos totalmente difíceis, uns nas sequências dos outros. A minha opinião quanto ao Corinthians rapidamente ter voltado aos trabalhos, visando o jogo contra a equipe do Cruzeiro, é a seguinte: que calendário complicado nesse início de 2026. Corinthians já com vários jogadores tendo problemas musculares, cada vez mais o departamento médico do Corinthians sendo ocupado e preocupando. São jogos sequenciais e jogos difíceis que, por exemplo, você não consegue, de repente, mesclar, colocar uma equipe considerada mais alternativa. Como que vai fazer isso, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, que é Campeonato Brasileiro, quarta rodada? Sabemos das tamanhas dificuldades que se é jogar o Campeonato Brasileiro e não tentar pontuar o máximo possível, principalmente no começo do campeonato. E como não colocar uma equipe completa em um jogo de semifinal de Campeonato Paulista? Então, é um calendário insano, um calendário complicado, e será assim até a metade do ano, quando acontecerá a Copa do Mundo, e infelizmente acaba dessa forma que o calendário está, acaba prejudicando uma partida de futebol. Os atletas não vão conseguir, por exemplo, terem o mesmo desempenho num domingo e em uma quarta-feira. O treinador, a comissão técnica, departamento médico, fisioterapeutas do clube vão tendo que se virar, e cada vez mais vai acontecendo essas questões de lesões. Tomara que o Corinthians consiga se preparar corretamente, que o Dorival consiga montar uma boa equipe, jogadores que estejam em condições, porque o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira pelo Brasileirão, volto a dizer, é importante demais. E agora vamos falar sobre as palavras do zagueiro Gustavo Henrique, que revelou ter entrado cansado no jogo decisivo contra a Portuguesa no último domingo. O Corinthians fez um jogo extremamente difícil no último domingo, dia 22 de fevereiro, contra a Portuguesa no Canindé.
jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo complicado, estávamos perdendo, o Vitinho empatou, fomos para os pênaltis, Paredão Hugo Souza mais uma vez sendo decisivo, e o Corinthians foi para esse jogo contra a Portuguesa, depois de um jogo de Campeonato Brasileiro em uma quinta-feira à noite, em Curitiba, em um gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Jogadores desgastados, absolutamente, que ninguém gosta de ficar de fora de jogos decisivos. Depois da classificação, o zagueiro Gustavo Henrique admitiu que estava um tanto quanto cansado em relação ao que acontece normalmente para a decisão. Vamos para as palavras do Gustavo Henrique. Confesso que estava um pouco mais pesado do que o normal. Tivemos pouco tempo de recuperação depois da partida na Arena da Baixada. Um jogo muito duro, campo muito complicado, e isso leva um pouco mais de tempo para recuperar o corpo. Tentei descansar ao máximo, me alimentar bem, dormir bem, mas é muito pouco tempo de um jogo para o outro. Estou me sentindo bem, estou acostumado a entrar um pouco cansado no jogo. Faz parte, nosso calendário não tem outra opção, é jogar e jogar. Procuro ser o mais profissional possível para estar bem dentro de campo, ajudar meus companheiros e o Corinthians. Então, Gustavo Henrique admitiu sempre, na verdade, ter aquele cansaço em relação a um jogo para o outro, e isso cada vez mais vai demonstrando o tanto quanto complicado é o calendário do futebol brasileiro, que sempre, de uma certa forma, acaba sendo conivente com as lesões que os atletas acabam sofrendo. A minha opinião quanto a essas palavras do Gustavo Henrique é a seguinte: complicado demais. Complicado porque, volto a falar a vocês, esse momento que nós chegamos são jogos extremamente decisivos. Por exemplo, quando estávamos ainda dentro dos 8 jogos da fase inicial do Campeonato Paulista, ainda dava-se para se fazer uma gestão, depende de um jogo ali, você dá uma poupada lá, tira ali, acrescenta lá. Agora não. Agora são jogos jogos eliminatórios, e são partidas únicas. Por exemplo, todos os jogos são únicos. Somente a final do Campeonato Paulista, que será em casa e fora, ou fora e casa. Então, nesse momento, não tem condições de escolher jogo. É como eu disse anteriormente. Vai poupar para o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, Campeonato Brasileiro? Vai poupar no final de semana pelo Campeonato Paulista? Então, é um momento difícil. Dorival vai ter que conversar com os jogadores, quem se sente melhor, quem está em condições, além, claro, de todas as questões que o Corinthians tem, falando de futebol e também avaliações clínicas, absolutamente com o uso da tecnologia, para tentar ter o máximo possível de jogadores em condições e, claro, uma equipe ainda falando em condições de brigar tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Momento difícil, momento complicado, e é como eu disse, será assim até a metade do ano. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços. Finalmente, o Corinthians vai apresentar de forma oficial mais 2 contratações, os mais 2 novos reforços, na verdade, dessa temporada de 2026. O mercado da bola do Corinthians em 2026, bastante agitado. O executivo de futebol Marcelo Paz trabalhando forte para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Corinthians com muitos compromissos, estamos aí em decisões no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro já iniciou, vamos entrar na 4ª rodada da competição nacional, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e claro, é preciso ter um elenco forte para disputar todos os campeonatos. Ainda teremos Libertadores da América, não queremos passar vergonha, Copa do Brasil, então até a Copa do Mundo, que vai acontecer no meio do ano, o Corinthians terá muitos compromissos e jogos em sequência. Então, reforços estão sendo contratados. A janela vai até o final do próximo mês. Então, o Marcelo Paz ainda está no mercado. Até o momento, o Corinthians anunciou e apresentou. Vamos lá. Zagueiro Gabriel Paulista, meio-campista Matheus Pereira, lateral Pedro Milans, atacante Caio César,
O Angileri também podemos considerar como reforço. O meio-campista Alan e o meia-atacante Zaccaria Labiá. Foram os dois últimos jogadores anunciados. Só que o Alan e o Labiá ainda não foram apresentados. A primeira entrevista coletiva, a primeira conversa com jornalistas, respondendo as primeiras perguntas em entrevista coletiva com os jornalistas. E essa apresentação finalmente vai acontecer, principalmente falando do Alan, que as coisas aconteceram rapidamente para ele. Para se ter uma ideia, o Alan ele chegou no CT para realizar exames médicos em uma terça-feira, há 2 semanas atrás, no dia 10 de fevereiro. Fez exames médicos na terça, na quarta foi anunciado no dia 11, e na quinta, no dia 12, ele já estava com opção e entrou em campo em jogo de Campeonato Brasileiro. O Zaccaria Labiá chegou no dia 8 de fevereiro ao Brasil, demorou vários dias para regularizar a sua documentação, ter visto de trabalho, foi anunciado oficialmente na última sexta-feira, dia 20, e hoje também será apresentado oficialmente, responderá as primeiras perguntas dos jornalistas. A apresentação ou as apresentações desses 2 novos reforços, 2 novas contratações, vai acontecer nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir do meio-dia, no CT Dr. Joaquim Grava. Então, finalmente, o Corinthians vai apresentar as 2 novas contratações dessa temporada de 2026. A minha opinião, quanto às apresentações desses 2 reforços, é a seguinte: são as 2 últimas contratações que o Corinthians anunciou. O Alan, ele foi anunciado oficialmente no dia 11 de fevereiro, e como eu disse, no outro dia, no dia 12, ele já estava em campo. As coisas para o Alan aconteceram rapidamente. Chegou numa terça, foi anunciado em uma quarta, jogou na quinta e hoje briga pela titularidade. Um jogador que foi muito pedido pelo Dorival Júnior, jogador que chegou pronto, estava treinando normalmente lá na equipe do Flamengo. O Labiá, as questões com ele falando dentro de campo, estão acontecendo cautelas. Por exemplo, o Labiá fazia mais de 2 meses que não jogava, o Labiá passou as últimas temporadas no futebol da China, que não é um campeonato com um nível de competitividade alto como é o futebol brasileiro. A China já há muitos anos não tem um nível de competitividade. Então, além, claro, das questões envolvendo as documentações do jogador marroquino, visto de trabalho e tudo mais. Então, devido também aos compromissos do Corinthians, jogos em sequências, não foi possível fazer as apresentações, apresentar os atletas de forma oficial. Então, hoje isso vai acontecer, já será resolvido. Finalmente, o Corinthians vai apresentar mais 2 reforços, as mais 2 novas contratações. Será hoje, a partir do meio-dia, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, a coletiva, dependendo do horário, já vai ter acontecido. Então, Corinthians vai apresentar de forma oficial os 2 novos reforços dessa nova temporada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, como vocês acham que o Corinthians vai chegar fisicamente para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E as palavras do Gustavo Henrique admitindo cansaço em jogo decisivo no Campeonato Paulista. E os 2 novos reforços que serão apresentados, Alan e Labiá. O que vocês acham? Será que farão sucesso com a camisa do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!